Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Estamos felizes por estar aqui, iniciando mais uma videoaula para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês sabem, estamos já nos encaminhando para o final do ano, não é isso? Quarto e último trimestre de 2024, e o tempo está passando. Tanto é que nós já estamos há um mês, né, de que iniciamos esta lição, esse trimestre, e por isso que nós estamos já na lição de número 4. A lição de número 4 tem esse tema, promessa e obediência. O nosso texto áureo diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Palavras do Senhor Jesus, em João capítulo 14, versículo 15. E a nossa verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida, tá bom? Então que nós sejamos de fato obedientes ao Senhor, para que as bênçãos do Senhor nos alcance. E a leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 29, que fala das bênçãos do Senhor, que fala do concerto do Senhor, da aliança do Senhor com o povo de Israel, e Hebreus 8, que está falando agora de um concerto mais excelente, de um ministério mais excelente, que é o ministério exercido por Cristo Jesus, tá bom? Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui já no início da nossa lição, e ela trata a respeito, a palavra-chave, como eu sempre digo, a palavra-chave é obediência. Meus irmãos, eu gosto muito dessa questão das palavras-chave, especialmente também sobre a própria etimologia da palavra, porque a etimologia da palavra tem muita coisa para nos dizer, né? Então, essa palavra, a obediência, inclusive no latim, ela tem a ver com obedire, obedire, e tem o sentido de escutar, não é? Escutar com atenção. É muito interessante isso, porque quando a gente olha lá para o hebraico, a palavra que aparece para a obediência é Shema. Shema. Você lembra do Shema, capítulo 6? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus é o único Senhor. É Shema, que tem o sentido de obedecer. Então, quando Deus diz ouve Israel, ele está dizendo obedeça Israel. É o mesmo sentido aqui da palavra obedire, né, no latim, que tem o sentido de escutar com atenção. Então, meus irmãos, obediência é isso, é escutar com atenção. Mas assim, para ficar bem claro, e eu gosto muito desses gráficos que Deus nos dá para nós falarmos a respeito dele, porque eles ficam bem claros, não é? Por exemplo, esse gráfico que você está vendo aí, eu chamo de a ponte da obediência. Por que a ponte da obediência? De um lado, onde tem a palavra promessa, você tem ali dois olhos, né? No meio você tem a ponte, que é a ponte da obediência, com outras virtudes que estão casadas, né? Você sabe que a vida cristã é assim, são virtudes casadas. Mas também nós temos a parte verde, né? O verde da esperança, já o cumprimento da promessa, não é? A promessa já cumprida. Ou seja, aí você pode tocar, não é? Você tem essa questão da concretização da promessa. A obediência, você vê que a ponte da obediência, ela tem como base a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia está ali debaixo da ponte, para dizer que ela é quem sustenta, ela é quem é a base, ok, da obediência. Porque nós temos que ser obediente à palavra do Senhor.
aquilo que o Senhor diz. Por isso que o Shema é isso. Ouve, Israel. Ouve o quê? Ouve a palavra do Senhor. Escuta a palavra do Senhor. Obedece a palavra do Senhor. Então, eu coloquei ali como frase, nesse gráfico, pequeno gráfico, né? Para alcançar o cumprimento das promessas de Deus, devemos passar pela ponte da obediência. E aí, professor, como é que você encara essa questão das pontes? Que pontes muitas vezes nós estamos passando ou querendo passar para chegar na promessa de Deus? Certamente algumas pessoas estão tentando passar pela ponte da desobediência, não é? Muitos estão tentando passar pela ponte da heresia, porque estão distorcendo as palavras do Senhor. E é fato que tais pessoas não alcançarão as promessas do Senhor, porque para alcançar o cumprimento das promessas do Senhor é necessário que a gente passe pela ponte da obediência, obediência à palavra de Deus. Você vê que ali as promessas, a gente só visualiza pela fé as promessas. Nós não temos ainda concretização. É algo apenas da nossa imaginação. A gente visualiza pela fé. Mas quando a gente passa por esta ponte da obediência, que está relacionado também com a fé, que está relacionado também com a perseverança, são virtudes casadas, até chegar o momento do cumprimento. As mãos ali é para agradecer, as mãos ali é para tocar, porque as promessas de Deus são tangíveis quando elas se cumprem. É uma bênção, não é, irmãos? É uma bênção. Então, meus amados, vamos observar isto. Vamos observar. Precisa passar pela ponte da obediência se quisermos o cumprimento das promessas. Mas, irmãos, o cumprimento das promessas de Deus se relaciona também com a bênção de Deus. A bênção de Deus, né? Você pode, inclusive, meus irmãos, eu até não mencionei, mas nós temos o nosso gráfico esboço, tá bom? O nosso gráfico esboço está dividido assim. Obediência no Antigo Testamento, concerto de Horebe, né? E aí depois tem o subponto, o concerto das Campinas, nas Campinas de Moabe, as promessas provenientes da obediência. E você tem também o tópico 2, obediência no Novo Testamento. Um novo concerto, Jesus Cristo, o mediador desse novo concerto, desse novo pacto, dessa nova aliança. E também obediência no Novo Testamento. Por fim, nós temos o tópico 3, que fala das bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais, tem um gráfico aí muito interessante que trata a esse respeito. E a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tá bom? Então esse é o nosso gráfico esboço. Nós vamos aqui já para esse tópico primeiro, uma vez que já falamos sobre a obediência, a palavra-chave, né? Obediência. E agora nós vamos aqui para o tópico primeiro, tá bom? O que é que trata o tópico primeiro? A obediência no Antigo Testamento. Meus irmãos, essa obediência no Antigo Testamento está relacionada com o pacto de Deus, tá bom? Com a aliança de Deus. E aqui você pode, professor, utilizar-se desse subsídio que está aqui ampliando o conhecimento quando ele fala da bênção de Deus, né? Aliança, o que é esse concerto? É uma aliança, é um pacto, é um acordo. A palavra berite corresponde ao Novo Testamento diateque, ou diateque, definida como disposição legal de bens pessoais. Que a aliança é mais bem entendido como uma relação com as legalidades relacionadas.
Porque inicialmente ele disse que é algo que une as partes ou obriga uma parte à outra, ou seja, é algo em comum para duas partes. Por exemplo, quando se trata de um casamento, não é isso? O casamento é isto, o casamento é esta aliança, mas é uma aliança, digamos assim, bipartidária, porque você tem o homem, você tem a mulher. Várias vezes em Israel você vê Deus se referindo à nação de Israel como se fosse uma esposa, porque na verdade ele queria ser o senhor da nação. Então era um casamento. Isto é bem ilustrado, podemos dizer assim, pelo pacto, pela aliança. É algo comum aos dois, porque significava dizer que Deus iria cumprir a sua parte do acordo, do pacto, do concerto, mas o povo também teria que cumprir. A parte de Deus eram as bênçãos que o Senhor daria ao povo. A parte do povo era a obediência que o povo teria que ter a Deus. Então isso ficou muito claro aqui, né? Essa ilustraçãozinha pequena, ela mostra isso, ou seja, a parte que é comum aos dois é o pacto, é a aliança, né? É o que é comum no sentido de que une. Eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. A igreja tem uma aliança com o Senhor Jesus, assim como Israel tinha uma aliança com Deus. Isso significava dizer que as duas partes têm que cumprir. Por isso que sempre cantamos que Deus é fiel. E por que ele é fiel? Porque ele sempre cumpriu a parte dele, mas nós somos infiéis e muitas vezes não cumprimos a nossa parte, não é, irmãos? Isto está na palavra de Deus, há vários exemplos que falam sobre isso, tá bom? Então, a bênção de Deus está à disposição a partir do momento em que nós também cumprimos a nossa parte. Tá? Aqui ele deixa claro esse texto, né, o texto de Deuteronômio, se diligentemente, veja que esse se aqui é condicional, tá bom? O povo poderia ou não seguir, poderia ou não obedecer. E eu acho muito importante, há uma discussão muito grande aí sobre livre-arbítrio e predestinação, mas o livre-arbítrio, meus irmãos, eu sempre digo que é uma necessidade, porque Deus não quer nada obrigatório. Então, para existir algo voluntário, para existir essa voluntariedade, não pode ser uma coisa imposta, então não seria voluntário. Eu não posso servir a Deus por obrigação. Eis aí o motivo pelo qual Deus permite que no jardim do Éden tenha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro que Deus queria que o homem servisse a Ele não por obrigação, mas sim por amor. Né? Então, é muito importante isso. Aqui está dito, se diligentemente ouvides a minha voz. Ou seja, novamente aqui, né, essa ideia do ouvir. E aqui ouvir é obedecer. Então Deus está dizendo, se vocês obedecerem a minha voz, e obedecer a voz do Senhor, está falando diretamente de obedecer a palavra do Senhor, o que ele diz. E guardar o meu conserto, porque aqui já se refere ao pacto, à aliança, que é, na realidade, onde está impregnada a voz de Deus, escrita. Então ele está dizendo, se vocês ouvirem, se vocês obedecerem e guardarem o meu conserto, vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos. Ou seja, Deus está dizendo que há muitos povos, e ele deixou claro que ele poderia, se ele quisesse, escolher outros povos,
mais numerosos, mais desenvolvidos, porque Deus chama Abraão para desenvolver ou para fazer uma grande nação, mas já havia nações desenvolvidas também. Deus poderia fazer isso, iniciar a partir de uma nação já desenvolvida, mas ele queria fazer isso do jeito dele. É importante, não é, irmãos? Nós entendermos isso. E Deus faz isso para quê? Para que ele fosse, Israel, uma propriedade particular, um reino sacerdotal, um povo santo que deveria obedecer os mandamentos do Senhor para que eles pudessem ter direito às promessas de Deus. Ou seja, irmãos, não é possível nós dissociarmos a promessa de Deus à obediência, bênção de Deus à obediência divina. Essas duas coisas estão ligadas literalmente, tá bom? Então você tem aqui, por exemplo, o concerto. Isso aqui foi lá em Deuteronômio capítulo 20, né? Quando Deus instituiu a lei. Inclusive, foi algo assim tremendo, foi algo assim estrondoso, porque o povo nem queria mais estar diretamente falando com o Senhor, né? Porque houve ali manifestações espetaculares da presença de Deus. Isso aí nos chama muita atenção, particularmente a mim, porque me diz que Deus não precisa ser visto para saber a sua existência, para ter a sua presença. E eu digo isso porque muitas vezes alguns de nós se baseiam em visões, não é, meus irmãos? Mas Deus não precisa se revelar em visões. Ele só precisa se revelar na sua presença. E a presença dele é real, né? Então, houve terremotos, houve estrondos, houve barulho ali no monte, porque Deus estava, o monte fumegava e o povo embaixo tremia de medo, porque sabia que a presença de Deus estava naquele lugar. Meus irmãos, isso foi o início, mas nós sabemos que pela dureza do povo, pela falta de obediência, apesar de Deus estar dizendo isso, Deus está dizendo para o povo obedecer. Shema, Israel. Ouve, Israel. Obedece, Israel. Ainda assim o povo era desobediente. O que é que Deus fez, meus irmãos? Renovou constantemente a promessa. Renovou constantemente o pacto. Renovou constantemente a aliança. E você tem aqui, por exemplo, o concerto nas Campinas de Moabe, né, que nós falamos, e as outras renovações da aliança que Deus vai fazendo. Tanto é que são várias alianças que Deus faz, mas todas um desdobramento da mesma, porque na verdade Deus está renovando a aliança até chegarmos, por exemplo, na nova aliança com Cristo, de maneira feita de maneira diferente do que foi feito lá no monte, mas ainda assim é a renovação desse pacto, tá bom? Quando eles estavam próximos para entrar na terra prometida, Deus diz essas palavras. Né? Essas são as palavras do concerto que o Senhor falou a Moisés na terra de Moabe, que fizeram os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. Já estamos aqui, Deuteronômio 29, tá bom? Então, Deus vai sempre falando dessas promessas, porque Deus sabe que nós somos esses seres propensos ao pecado, estamos sempre pecando, estamos sempre nos desviando da palavra do Senhor, da vontade do Senhor. Né? E isso é muito triste. Então, as bênçãos provenientes da obediência. Novamente, eu quero frisar aqui o se, tá bom, meus irmãos? O se é condicional. Se ouvires,
a vós, se obedeceres. Aqui, Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Meus irmãos, é interessante que eu estava também pesquisando a origem da palavra bênção, né, na Bíblia, e você tem, por exemplo, a primeira referência à palavra bênção exatamente em Gênesis capítulo 24, versículo 11, quando diz lá: e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Esse texto aqui está dentro daquela passagem em que Abraão manda seu servo buscar uma noiva, não é, para Isaac. Interessante, meus irmãos, que a palavra que é usada aqui para ajoelhar é barak. Barak. E essa palavra, barak, tem o sentido também de bênção, de bênção. Ela é usada em outras oportunidades para falar disso. O sentido aqui é se ajoelhar para receber, não é, a bênção de Deus. Se ajoelhar para receber aquilo que Deus tem para nos dar. É esse o sentido da bênção. Então, está falando também de humildade, né? De ter humildade para receber a bênção de Deus. É importante só a gente frisarmos isso aqui, tá bom, meus irmãos? Então, as bênçãos, o texto de Deuteronômio diz que as bênçãos iriam alcançar, ou seja, as pessoas não iriam atrás das bênçãos, da bênção em si, mas elas só se prostrariam, né? Se ajoelhariam para receber a bênção de Deus, né? Porque estamos recebendo de Deus, então ajoelhar-se aqui é um sinal de reverência neste sentido. Meus irmãos, é interessante aqui que ele lista alguns grupos de bênçãos, né? Que está aqui, olha. Bendito serás na cidade, no campo, o fruto do teu ventre, o teu cesto, a tua maçadeira, o Senhor mandará a bênção, que a bênção esteja contigo em todos os teus celeiros. Então, foi feita aqui uma divisão de grupos, né, de bênção. Por exemplo, bênçãos rurais, que é a bênção do campo, aquilo que eles plantassem, já que estamos falando de uma sociedade agropastoril, né, que plantava, que cuidava de animais. Então, as bênçãos rurais, ou seja, a produção do povo, aquilo que o povo produzia. Mas também tem as bênçãos urbanas, ou seja, bendito serás na cidade, no sentido de dizer que aquilo que é produzido no campo, ele vai escoar também na cidade. Então está falando aqui dos negócios, né, daquilo que eles iriam negociar com a produção deles. E aí você tem também bênção de fertilidade, ou seja, abençoaria no sentido deles procriarem, né? Aí está falando claramente da nação crescer, né? A nação cada vez mais produzir pessoas. Também bênçãos cotidianas, né? Aquelas chamadas bênçãos domésticas, são as bênçãos do cotidiano, né? Que eles receberiam. A bênção de deslocamento, colocamos aqui, ou seja, pode ser bênçãos relacionadas à viagem, pode ser bênçãos relacionadas ao sair, ao voltar. Isso aqui é muito interessante também, né? Nós, evangélicos, geralmente nos utilizamos disso para falar de quando nós viajamos, né? De quando nós saímos para algum lugar, para que Deus nos abençoe a nossa ida e a nossa chegada, a nossa ida e a nossa vinda, né? Para que Deus esteja conosco. Isso é também bênção de Deus. Meus irmãos, tópico de número 2, que você também pode acompanhar por aí. Tópico de número 2,
a obediência no Novo Testamento. Aqui já estamos falando de um novo concerto, né? O novo concerto é com Cristo. O novo concerto de Cristo, porque agora o pacto, a bênção, já viria agora através de Jesus Cristo, que é a nova aliança, que fez conosco a nova aliança. Né? Inclusive, quando ele institui a própria ceia do Senhor, ele fala sobre isto. Este é o cálice da nova aliança, ou seja, a aliança do Senhor Jesus mediante o seu sangue, mediante o seu sacrifício, que ele fez com todo o seu povo. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos, principalmente porque o que Cristo desejava, e Deus já tinha falado isso também lá atrás, era que a lei não fosse tomada, esse pacto não fosse tomado como algo por obrigação ou mesmo por religiosidade, como pode acontecer, não é? As pessoas agirem de maneira religiosa, de maneira mecânica. Não, o que Deus queria é que a palavra ficasse no coração. Nós temos, inclusive, meus irmãos, textos que falam a respeito disso no nosso grupo aí, né, de WhatsApp, também no Facebook, fala sobre isso. Onde é que Deus mais deseja que a palavra seja escrita? É importante que a palavra seja escrita num papel, como nós temos aqui, impressa no papel. É importante que a palavra esteja, por exemplo, no aparelhinho que todos nós utilizamos, né? Digital, a palavra está aqui também. Mas mais do que isso, é importante que a palavra esteja no coração. Esse é o melhor e maior suporte. Na linguagem gráfica, né, a gente usa suporte. Por exemplo, suporte de papel, o suporte de plástico, o suporte de madeira, vários lugares onde pode ser impresso alguma coisa, não é? Até de maneira digital, suporte digital. Mas o melhor suporte mesmo é a palavra do Senhor no coração. Diz aqui, ó, porei a minha lei. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Isso aqui é Deus dizendo através de Jeremias, o profeta. Porque não deu certo, meus irmãos, pelo menos não da parte de Deus, porque como sempre dizemos, ele cumpre a sua palavra, mas nós não cumprimos. Mas não deu certo para o povo não cumpriu. Então, o que Deus está dizendo é, eu quero que a palavra esteja no coração de vocês. Porei a minha lei no interior e escreverei no coração e serei seu Deus e eles serão o meu povo. Quando temos Jesus, por exemplo, como mediador, ele diz isso, né? A palavra está dentro de vocês. A palavra que eu falei está dentro de vocês. Porque o que Cristo queria era que essa palavra estivesse guardada no nosso coração, como bem expressava o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o objetivo principal. A palavra de Deus precisa estar dentro do nosso coração. Meus irmãos, uma pergunta. Qual a possibilidade de nós pecarmos, de nós desobedecermos, se a palavra estiver guardada dentro do nosso coração? Porque é preciso entender, meus irmãos, que essa palavra guardada no nosso coração não é um exercício de memorização. Não. É algo que está intrínseco, entranhado dentro de nós, no sentido de moldar o nosso caráter. Eu gosto muito, meus irmãos, quando a palavra brada dentro de mim. Por exemplo, eu posso, talvez, estar pecando por um pensamento, ou por uma atitude, por uma ação,
mas a palavra brada dentro de nós. Isso acontece com você? É uma bênção, né? Por exemplo, você está próximo ou perto a fazer, tomar alguma atitude que possivelmente não seria uma boa atitude, mas o Espírito, através da palavra, fala ao nosso coração. Não faça assim. E de repente você até lembra de algum texto, de algum versículo que se encaixa dentro daquilo ali. É importante isso, né? A palavra de Deus. Eu oro muito para que a palavra do Senhor possa ficar, possa estar entranhada dentro do nosso coração. Meus irmãos, e aí você tem que a obediência no novo concerto, que é o que Jesus falou. João 14,15, quando ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, há uma relação direta entre o amor a Cristo e a guarda do que ele disse para nós enquanto Evangelho. Talvez seja esse um dos motivos principais porque a gente vê tanto distanciamento do Evangelho. Nós, irmãos, nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Nós não podemos pregar uma coisa e praticar o contrário daquilo que nós praticamos. É o que às vezes a gente percebe em algumas lideranças que estão fazendo completamente diferente ao que está no Evangelho. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei que nós não guardamos 100% das palavras de Jesus. Mas eu sei de uma coisa, se nós tivermos esse pensamento, se isso for algo que está entranhado em nós, se houver disposição para isso, porque a questão está aí também. Eu sei o que Cristo disse, mas eu não quero obedecer. Eu sei o que Cristo falou, mas eu dou desculpas para não obedecer. Aí é um problema que nós precisamos cuidar disso daí, tá bom? Então, nós podemos desfrutar dessas bênçãos espirituais provenientes da obediência a Deus e a sua palavra. E assim a gente já entra no terceiro ponto, né, irmãos, para a gente ir para o final. Obediências provenientes da obediência a Cristo. O que é que nós vamos ganhar em sermos obedientes ao Senhor? Primeira bênção que está aqui bem clara são as bênçãos espirituais. E por isso que eu queria mostrar para os irmãos aqui esse gráfico. Eu vou colocar ele aí na tela inteira e falar um pouco sobre ele, porque esse gráfico ele está baseado, inclusive, eu pediria se você puder abrir aí a sua Bíblia em Efésios, Efésios capítulo 1, quando Paulo diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui está falando de bênçãos espirituais que o Senhor nos concedeu, né? E esse gráfico fala sobre isso, ou seja, Deus aqui está falando, né, mostrando que Deus é o alvo da nossa adoração. A gente sempre começa com a adoração, porque sabemos que o Senhor nos abençoa até para isso mesmo, para que a gente o adore, uma cura recebida, um emprego, uma porta de emprego aberta, é para adorar a Deus. Significa dizer que nós não vamos adorar a Deus quando não somos abençoados nesse sentido, quando a porta ainda não se abriu? Não, não é isso. Mas é ainda mais importante quando o Senhor nos abençoa de maneira que nós temos prazer, alegria, contentamento em adorar o Senhor. Então, aí está falando da doxologia, da adoração, não é? Que é com base nas promessas de Deus, levando em consideração que o Senhor Jesus foi exaltado. Então agora nós temos uma posição diferente em Cristo. Por que isso? Porque a nossa posição antes era inferior. Agora ele nos fez assentar nos lugares
celestiais em Cristo Jesus, que é o que está escrito na palavra do Senhor. Nós estávamos presos às nossas ofensas e pecados, mas Ele nos fez morar em lugares celestiais, no sentido de que agora nós somos eleitos do Senhor, predestinados pelo seu beneplácito, pela sua vontade, agraciados pelo Senhor, versículo 6, ou seja, cheio da graça de Deus. Tudo isso são as bênçãos espirituais, né? Somos redimidos pelo sangue, né? Fomos revelados desse mistério do Senhor que esteve oculto, né? Que se refere inclusive à igreja do Senhor, né? Ah, nós temos também a herança em Deus, versículo 11 fala sobre isso. Somos herdeiros do Senhor Jesus, né? E somos selados no Espírito Santo, versículo 14, que é o penhor da nossa herança. Então, essas são as bênçãos espirituais, não é? As bênçãos espirituais que o Senhor concedeu a todos nós e que é muito importante também nós levarmos em consideração. Aqui no capítulo 3 de Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6, também fala sobre isso. Porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita com não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na carne do coração. Ou seja, o que é que o Senhor está dizendo através de Paulo? Que o povo não era mais uma carta como uma qualquer, escrita em um papel que pode ser extraviado, que pode ser jogado fora. Inclusive, vocês sabem que a própria Bíblia foi queimada por muitos, né? Queimavam as Bíblias. Mas a carta escrita no coração, palavra escrita no coração, ela não é jogada fora. Pelo contrário, ela é vivida, ela é vivenciada. E aí podemos sim ter todas essas bênçãos, porque agora Cristo foi elevado às alturas, não é? É importante a gente entender isso. Ele mesmo diz, quando o Filho do Homem foi levantado da terra, atrairei muitos para mim, e por isso que nós somos atraídos pelo amor do Senhor Jesus, né? Ao Senhor Jesus. E nesse sentido nós recebemos essas bênçãos espirituais, recebemos paz e justiça. E aqui eu coloquei algo para a gente refletir, meus irmãos, porque se ainda há engano, mentira, falsidade, esse tipo de coisa, nós estamos realmente obedecendo a Deus? Porque o comentarista, o nosso pastor Elinaldo, diz assim: a obediência a Cristo gera em nós a justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Mas se não há justiça em nós, se não há paz em nós, então significa dizer que não estamos sendo obedientes ao Senhor. E para encerrar também, nós temos aqui uma das bênçãos proveniente da obediência a Cristo, que é exatamente a alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, conforme o Senhor Jesus prometeu, alegrando a nossa alma, alegrando o nosso espírito, nos dando força, encorajamento, poder, para que a gente possa prosseguir até aquele dia, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe, faça também, deixe o seu comentário e que Deus abençoe a escola dominical neste domingo para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.